O portal Boca no Trombone noticiou as interrupções no abastecimento de água em Ponta Grossa. Interrupções estas que geraram uma série de reclamações da população, e o Boca no Trombone foi até o Centro de Controle Operacional da Sanepar para entender as causas desse problema. Nós tivemos aí na penúltima semana, né, aliado à temperatura que nós tivemos na cidade, uma questão de consumo excessivo por parte da população dos nossos clientes. Então a gente tem observado que nesses dias a produção nossa, que é na faixa de 1.070 litros por segundo, nesses dias ela subiu para 1.400 litros por segundo a necessidade de abastecimento. E isso é por causa do consumo mesmo. Então as pessoas precisam tomar, né, certos cuidados para o consumo consciente, para que a gente possa... a gente tem observado isso nos últimos anos, cerca de 25% de aumento do consumo, né? Então, assim, a gente até lançou uma campanha em novembro, no dia 1º de novembro, justamente para ressaltar esses cuidados, não só com a água, mas com o meio ambiente também. Então, são atitudes simples que a nossa população pode fazer ali na rotina, no dia a dia, para que a gente possa diminuir esse consumo. Então, ao tomar banhos mais rápidos, né? Não, quando for escovar os dentes, não deixar a torneira aberta, assim, quando vai lavar a louça também, não deixar a torneira aberta direto, né? Não ficar lavando o carro, calçadas, e quando for lavar roupa ali, tentar, né, acumular o máximo de roupa para lavar, para usar o nível certo das máquinas, e até fazer o aproveitamento dessa água da lavagem para lavar a calçada e outros usos. Então são atitudes simples que a gente pede da nossa população para que a gente possa preservar a água tratada, né, que é um bem tão precioso para nós. E aí aconteceu isso mesmo, nesses dias de muito calor, as pessoas acabaram consumindo demais, e aí a gente precisou fazer algumas manobras no sistema, reduzir um pouquinho a pressão da distribuição, e daí que surgiu alguns pontos de desabastecimento. Mas isso é feito num período curto do dia, né? A gente faz normalmente por umas 6, 7 horas que a gente faz essa parada para justamente os reservatórios recuperarem os níveis, né? E assim, a pessoa que tem caixa d'água, ela acaba não sentindo, porque conforme as normativas da BNT, a caixa d'água ela tem que ser suficiente para 24 horas do consumo. Então, se a Sanepar está lá reduzindo um pouquinho o abastecimento por 8 horas, então essa pessoa que tem a caixa d'água não vai sentir. Então, tendo um consumo consciente, tendo a caixa d'água, isso vai ser percebido menos pelo nosso cliente. E aí, aliado a isso, a Sanepar também está fazendo investimentos, né, no próximo ano, para aumentar a capacidade nossa de produção em cerca de 15%. Mas a gente precisa da ajuda da população para o consumo, porque isso é uma cultura que a gente precisa fortalecer aí na toda a sociedade, a questão do consumo consciente. E essa questão do racionamento que foi realizado nos últimos dias, né, a diminuição da pressão da água aqui na nossa cidade, como que fica a questão da cobrança nesse período que ficou sem água nas residências, a cobrança na fatura final do consumidor? A fatura do cliente, ela é medida através do hidrômetro ali do cavalete, ali da entrada do relógio, né, que as pessoas chamam de relógio. Então, assim, se não teve abastecimento, ela não vai ser cobrada. Então, isso já é porque ela é medida, né? A água é medida nos relógios. E como que a população pode entrar em contato diretamente com a Sanepar para informar algum problema relacionado ao abastecimento ou, de repente, a água que não retornou após o período indicado pela própria Sanepar? Isso, ela tem que utilizar os canais oficiais da empresa, né, que é o 0800 200 0115, e a gente também tem agora o canal do WhatsApp, que é o 41 99544 0115. Inclusive, esse canal do WhatsApp também, hoje a gente também tem uma opção lá, que quando as pessoas encontrarem vazamentos nas ruas, alguma coisa assim, ela pode entrar em contato direto no WhatsApp para informar a Sanepar. Então, assim, a Sanepar também tomando uma iniciativa de reduzir o desperdício de água, né? Então, esse é um outro canal que a gente abriu agora de serviço, justamente para que a gente possa preservar cada vez mais a água tratada. Esse sistema é um sistema que faz o monitoramento não só do tratamento da água, né? A gente tem esses controles todos automatizados, como também a gente tem o controle da distribuição e o controle de quanto que a gente tem de nível de reservatórios e tudo mais.
Então, a gente tem aqui, assim, para vocês terem uma ideia, essa tela mostrando Ponta Grossa, é onde a gente tem em cada uma dessas informações, ali em litros por segundo, me dizendo que naquele ponto específico eu tenho uma área de controle em Ponta Grossa, a parte mais alta daquele setor, onde a gente controla a vazão que está indo para aquele setor e a pressão também, naquela região ali, né? E em termos de reservação, a gente tem aqui, eu coloquei nessa tela o exemplo do centro, né? Que é o nosso reservatório ali da Balbino Táxis ali, né? Então, mostrando o nível de reservação, a capacidade que ele está agora, o quanto que está saindo dele, né? O quanto que está saindo, enfim. Esse controle mais ou menos de um modo geral, ele se estende para os demais também, né? E esse nível da água, pelo que vocês estavam demonstrando aqui, está ok? Como é que está o nível? A gente teve agora recente, alguns dias atrás, né, um consumo bastante significativo na cidade. Por conta da temperatura bastante alta, né, então é normal que aconteça um aumento de consumo. E a partir disso, nesse momento, a gente estava com os níveis de reservatórios não tão bons. A partir desse ponto, com esse consumo bastante alto nesses dias, a gente acabou tendo que fazer algumas manobras de setorização, né, para a gente manter essa distribuição, né? Nesse processo de setorização, a gente acaba baixando a pressão em alguns pontos, né? Aí, então, acontecem esses transtornos aí, né? Mas foram nesses dias de maior calor, né? O consumo aumentou bastante. A partir disso, nesses dias que se seguiram agora, desse início de semana, a gente teve já uma mudança na temperatura, com as chuvas e tudo mais. A gente já recuperou, como você pode ver ali, né, nos reservatórios, já teve essa recuperação e já estamos bem atendendo, na verdade. Então, o problema, Anselmo, nunca foi o nível baixo da água por falta de chuva, né? Nesses últimos dias, pelo menos. Não, então, o que a gente tem, né? Se fala muito da crise hídrica, não é o nosso caso aqui, né? Hoje nós temos essa ocorrência que foi uma coisa esporádica. Nesse momento, aí combinou com esse nível baixo de reservatório que a gente estava, com a temperatura alta e o alto consumo. Mas agora a gente estamos com os reservatórios todos aí em níveis normais aí de atendimento. E também há na agenda de vocês, né, é uma expansão dessa questão hídrica aqui da cidade, né? Isso, então, a Sanepar tem alguns projetos de ampliação, né, na produção, né, para a gente atender a cidade. Entendeu? Porque a cidade está evoluindo, está crescendo bastante, e a Sanepar acaba entrando dentro dessa linha também para acompanhar esse crescimento, né? Aí tem aí um projeto de reforço de adutoras, né? A gente tem uma previsão de aumentar a capacidade de produção nossa também, né? Na linha aí de uns 15, 20%, para a gente atender ainda melhor aí a população de Ponta Grossa. Uhum.